O ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, saiu das sombras e concedeu uma grande entrevista, na qual reconheceu que sua demissão não está de forma alguma relacionada ao seu conflito com Alexander Sirski. A verdadeira razão é a corrupção total e o fato de que seu ministério começou a quebrar os esquemas de lucro durante a guerra para muitos fabricantes de armas espertos que alegremente desviavam os orçamentos. Mas, como se viu, isso é apenas o começo, e já há a sensação de que a entrevista foi publicada justamente antes do protesto anunciado para sexta-feira. A publicação Ukrainska Pravda divulgou apenas a primeira parte de uma grande entrevista com o ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fyodorov, sua primeira conversa detalhada sobre sua própria demissão 2 semanas após ter sido dispensado. A entrevista é importante porque Fyodorov, pela primeira vez, deixa de lado a ideia de um conflito pessoal com o comandante-chefe Sirski, versão antes defendida por ele e pelo presidente Vladimir Zelensky. Agora, ele aponta outro motivo, a reforma das compras de defesa, que, segundo ele, afetou os interesses de muitas pessoas e empresas. A entrevista é publicada 2 dias antes da nova marcha de protesto, marcada para sexta-feira, 31 de julho, em Kiev. E isso claramente não é coincidência, e Mikhail Fedorov claramente está entrando na disputa política. Neste episódio, vamos analisar detalhadamente a declaração de Mikhail Fedorov com todo o contexto necessário e, separadamente, vamos examinar a questão da luta de clãs em torno do mercado de defesa e o futuro político do próprio Fedorov. Em resumo, vai ter Fedorov de sobra. Em resumo, vai ser bastante interessante. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que se inscrevam neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei grato por cada inscrição sua. Fiquem à vontade. Vai ser interessante. E o mais importante, assistam até o final, porque lá tem muitos detalhes interessantes. Não é possível crescer e alcançar cargos altos no Estado sem uma campanha de defesa que sempre recebe atenção. E quem você apoia? Para que lado você está olhando? Obrigado. Então, como sempre, vamos colocar tudo em ordem. Vamos começar com a cronologia, como tudo aconteceu. No dia 14 de julho, lembro que a Rada Suprema da Ucrânia apoiou a renúncia do governo da primeira-ministra Yulia Sviridenko. Como resultado, todo o gabinete de ministros deixou automaticamente os cargos. Em 15 de julho, Mikhail Fedorov confirmou que deixará o cargo de ministro da Defesa. No dia 16 de julho, começaram protestos em Kiev e em outras cidades exigindo seu retorno ao ministério. E, aliás, eles já duram quase 2 semanas. No dia 20 de julho, Vladimir Zelensky assinou um decreto nomeando o novo comandante-em-chefe Mikhail Dropatov, substituindo Alexander Sirski. E já em 31 de julho, o organizador dos protestos, o veterano Dmitry Koziatinsky, anunciou uma nova marcha de protesto do monumento a Shevchenko até a praça Ivan Franko, próximo ao gabinete do presidente em Kiev. E foi justamente antes da marcha de protesto anunciada que Mikhail Fedorov decidiu quebrar o silêncio. Isso não é coincidência, e preciso dizer abertamente. E por isso passamos à principal questão desta entrevista, que é feita pelo jornalista do Ukrainska Pravda, Mikhail Tkach. Qual é o verdadeiro motivo da demissão do cargo de ministro da Defesa? E agora segue uma citação direta de Mikhail Fedorov. Eu não queria criar nenhuma teoria em torno disso. Não queria recontar as conversas que tive com o presidente. Não há nada de novo ali, nada que já não tenha sido dito publicamente. Em primeiro lugar, foi mencionado que existe um certo conflito, mas na verdade eu acho que os motivos são outros. Muita gente passou a cercar o Ministério da Defesa e a mim como ministro, porque começamos a reestruturar muitos processos internos. E a partir do que começou a acontecer no espaço público, houve certa pressão, certos órgãos de segurança pública começaram a agir em torno do nosso trabalho. Desde o início de abril, ficou claro que a tensão estava aumentando e que isso acabaria resultando em alguma coisa. Depois, Fyodorov menciona diretamente a fonte dessa pressão. Abre aspas. A razão está relacionada às compras, aos processos de licitação, ao fato de que começamos a reestruturar os processos nessa direção. Isso causou grande descontentamento entre muitos grandes fabricantes de armas
que passaram a influenciar constantemente, espalhar negatividade não só em torno do presidente, mas também em geral na mídia, no espaço midiático. Depois disso, o jornalista Mikhail Tkach faz uma pergunta direta. Corresponde à realidade a informação de que muitas pessoas, de alguma forma ligadas a figuras politicamente influentes, não estão interessadas na formação de um mercado transparente de compra de armas? E querem continuar desviando enormes quantias de dinheiro com isso? Fyodorov responde assim, cito: acho que isso faz sentido. Realmente muitas pessoas em nosso país estão ligadas ao setor de defesa. Realmente houve muitos sinais diferentes. Muita coisa aconteceu no Ministério da Defesa. Em 7 anos de trabalho no governo, eu não poderia imaginar que no Ministério da Defesa poderiam haver pessoas nomeadas por empresas privadas para cargos de chefes de departamento. Essa é a influência dos processos das autoridades de aplicação da lei, ou seja, o quanto o processo já está avançado internamente. Aqui é necessário explicar um pouco o contexto, que o próprio Fyodorov não detalha diretamente, mas que explica o contexto das palavras dele. Estamos falando de um caso conhecido como as fitas de Mindich. Timur Mindich, um empresário que a imprensa caracteriza como próximo de Vladimir Zelensky. Ele se tornou alvo de uma investigação do Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia no setor de energia, que também envolve o ministro da Justiça, anteriormente ministro da Energia, German Galuchenko. Mais tarde, a Procuradoria Anticorrupção Especializada também ligou Mindich ao setor de defesa, envolvendo a figura do ex-ministro da Defesa e atualmente secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, Rustem Umerov, que literalmente anteontem estava tranquilamente sentado ao lado de Vladimir Zelensky no salão oval da Casa Branca durante uma reunião com Donald Trump. Então, nas gravações que aparecem no caso Mindich, foram registradas ligações daquele mesmo Timur Mindich para Rustem Umerov, exigindo que ele aceitasse um lote de coletes balísticos que deixavam passar tiros, assim como um encontro em um apartamento particular de Umerov com o próprio Mindich, o funcionário Jumadilov e o fornecedor dos mesmos coletes à prova de balas. Rustem Umerov afirmou que tentativas de ligar seu trabalho no Ministério da Defesa à influência de outras pessoas são infundadas. Mesmo assim, reconheceu que se encontrou com Mindich, especificamente sobre o contrato, que posteriormente foi rescindido devido à não conformidade do produto com os requisitos. É exatamente esse caso que forma o contexto público no qual as palavras de Fyodorov sobre pessoas ligadas ao negócio na esfera de defesa foram ditas. E então, mais adiante na entrevista, é mencionado o nome do líder da bancada presidencial, servo do povo, Dmitry David Arahamia, como um representante ativo dos interesses de determinados fabricantes de armas, que poderia ter influenciado diretamente a demissão de Fyodorov. E então, quando perguntam a ele sobre o papel de Arahamia, Fyodorov responde de forma evasiva, mas não de maneira negativa. Aspas. Eu não gostaria de citar nomes específicos, não houve ameaças diretas, então basicamente todos me conhecem, sabem minha posição sobre este ou aquele assunto. Acho que o problema fundamental é que um grande número de pessoas de alto escalão não consegue imaginar que você pode ocupar um cargo alto no governo e não ter ligação com o mercado de defesa. É possível mudar as regras do jogo, é possível abrir mercados, é possível ajudar os mercados a se desenvolverem e, mesmo assim, não ter interesses próprios nesse mercado. Esse é um problema cultural e de valores que hoje surge e influencia a tomada de decisões técnicas ou de outro tipo. Aqui é importante ressaltar que isso não é uma acusação direta contra David Arahamia. Fedorov se recusa a citar nomes e fala sobre isso em nível de problema sistêmico e não apontando diretamente para uma pessoa específica. Mas como esta é só a primeira parte da entrevista, não ficarei surpreso se no futuro, durante o processo de luta política, Fyodorov começar a citar nomes específicos. Como podem ver, ele vai elevando o nível da escalada de forma gradual. A pergunta sobre por que, nesse conflito, o presidente Zelensky de fato tomou o lado desses grupos no setor de defesa, Fyodorov responde, cito, não sabemos o motivo final da demissão. Eu acho que quando 90 pessoas vêm até você, até Zelensky, e dizem tem algo errado lá, há algum problema lá, então talvez seja difícil sob essa pressão ter uma visão objetiva da realidade. E então acrescenta um detalhe importante, cito,
Mas por volta de abril, avisei o presidente: veja, agora vão começar a vir até você e dizer que tem algo errado comigo. Tenho um negócio de drones, empresas, que eu quebrei alguns processos. Façam uma checagem cruzada dessas informações, porque eu mexi nos interesses de muitas pessoas e empresas, e aqui eu preciso do apoio de vocês. Ou seja, Mikhail Fedorov fala claramente que ele avisou que está quebrando o antigo mercado do setor de defesa e que Zelensky não pode cair nessas manipulações. Ele diz que ainda em abril avisou o presidente de que pessoas viriam até ele e começariam a reclamar dizendo: como assim? Nós ganhávamos milhões de dólares com a venda de armas. Agora surgiu um tal de Fyodorov que está quebrando o esquema. Depois uma citação sobre o mecanismo de pressão informacional. Vocês veem que os maiores canais do Telegram da Ucrânia foram comprados e eles começaram a trabalhar exclusivamente contra mim e minha empresa. Processos criminais começaram a ser abertos contra meus colaboradores, ou seja, essa pressão aumentava a cada mês. E sob essa pressão, continuar fazendo reformas, bem, no final das contas, vemos que isso levou à troca do governo e ao fato de que hoje eu não estou mais no cargo. Em seguida, a pergunta direta, se ele acha que a queda do governo foi uma cortina de fumaça para sua demissão, Fyodorov responde. Em seguida, a citação, parece que sim, infelizmente perdemos o petróleo. Perdemos vários gestores sérios nessa mudança, incluindo Yulia Sviridenko. Ou seja, Fyodorov confirma essa versão de que, no geral, todo o gabinete foi demitido simplesmente porque era necessário tirar o Fyodorov, mas não podiam dizer abertamente que estavam tirando o Fyodorov, porque ele estava quebrando os mercados e atrapalhando certas pessoas de ganhar dinheiro com a guerra, não podiam falar isso. Por isso decidiram que simplesmente estavam mudando a estratégia do governo. Agora, um momento que ilustra a abordagem de Vladimir Zelensky na escolha do gabinete de ministros. Citação de Fyodorov. Meia hora ou uma hora antes da reunião da bancada Servo do Povo, me informaram que seria apresentada a candidatura de Klimenko para o cargo de ministro da Defesa. A pergunta se foi o próprio presidente que fez isso, Fedorov responde brevemente que sim. Sobre o próprio conflito com Alexander Syrskyi, Mikhail Fedorov fala de forma detalhada e nas seguintes palavras, diferentes do que havia sido dito publicamente antes. A seguir a citação dele. Na verdade, nunca tivemos um conflito pessoal direto com o comandante em chefe. É mais um conflito de visões de mundo. Temos uma certa visão da guerra que trouxemos conosco. Mas essa visão se desdobra em certas reformas, projetos e operações que precisam ser implementados. Nós, como Ministério da Defesa, não bloqueamos nenhuma decisão do Estado-Maior e do comandante em chefe. Essa foi a posição como cidadão e ministro da Defesa, apesar do conflito de visões de mundo, não bloquear nenhum processo do Exército. Sobre a afirmação de que o presidente Zelensky disse publicamente que o ministro e o comandante em chefe não conversavam entre si sem a sua presença, Fedorov responde de forma evasiva. Não posso comentar isso. Na verdade, tivemos um grande número de reuniões, encontros e ligações. Claro, estávamos trabalhando, mas quando perguntaram mais especificamente sem o presidente, Fyodorov responde, claro. Ou seja, Fyodorov e Syrskyi podiam trabalhar mesmo sem a participação do presidente. A pergunta sobre por que o presidente Zelensky acabou escolhendo Syrskyi e não ele, Fyodorov evita responder diretamente. E aqui mesmo vem uma negação direta dos rumores sobre um ultimato da parte dele. Citação: eu não dei nenhum ultimato. Eu saí das conversas junto com o governo. Depois começaram os protestos. Sobre os cargos que lhe foram oferecidos após a demissão, Fyodorov diz o seguinte: me ofereceram vários cargos, e eu simplesmente disse que tenho uma certa visão, que sei como implementar daqui para frente. Onde quer que eu esteja, vou seguir essa visão. Eu não vou ocupar nenhum cargo decorativo. Eu me vejo como um gestor que sabe construir sistemas e alcançar resultados. Separadamente, Fyodorov explica por que recusou o cargo de vice-primeiro-ministro para questões de defesa e inovações. E de fato, ele apenas confirma uma verdade óbvia. Fyodorov diz: um vice-primeiro-ministro sem ministério é basicamente como um conselheiro que pode aconselhar o sistema, influenciá-lo, mas você não tem a possibilidade de formar uma equipe, de influenciar o resultado real.
Por isso, é mais um cargo decorativo. Sobre sua equipe e o relacionamento com o presidente, Fyodorov agora fala brevemente. Não tivemos uma conversa final com o presidente. Não brigamos. Não houve nada do tipo de combinarmos de não nos falar mais. Do meu ponto de vista, a comunicação ainda continua. Mas o problema é que o próprio Zelensky já está dizendo que a questão sobre Fyodorov está encerrada. Um bloco separado e substancial da entrevista é sobre a nomeação de Dropatov para o cargo de comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. A pergunta se foi ele quem sugeriu essa candidatura ao presidente, Fyodorov responde: minha principal sugestão ao presidente foi se encontrar com diferentes comandantes. Com os comandantes dos corpos, talvez de algumas brigadas, agrupamentos de tropas, olhar para todos e tomar a decisão por conta própria. Quanto ao Dropatov, fui eu quem o sugeriu. E é aqui, desculpe, não dá para entender o que está acontecendo. Ou melhor, até dá, mas vamos destrinchar isso por outro ângulo. Nós conversamos que Vladimir Zelensky realmente realizava essas reuniões com comandantes, com chefes militares e fazia exatamente como Mikhail Fedorov está descrevendo agora. Se Fedorov realmente aconselhou isso ao presidente e o presidente agiu dessa forma, pergunta: por que se livrar de um Mikhail Fedorov desses? Em seguida, Fedorov expõe detalhadamente sua própria visão do plano de guerra, dividido em 4 direções principais. A primeira é o domínio aéreo, ou seja, a interceptação de tudo que está no céu, a criação de sistemas de defesa antiaérea de curto alcance que identificam cada alvo e, de fato, criam um domo intransponível. O segundo é o domínio terrestre, ou seja, em terra, parar o avanço do inimigo no campo de batalha, atingir a eliminação de 200 russos para cada quilômetro quadrado de território ocupado. Concluir a reforma dos corpos de exército, resolver o problema da mobilização, aumentar a eliminação de russos para 50 mil por mês, substituindo nossos soldados no campo de batalha por tecnologias. 3. Economia. O que o presidente Zelensky chama de sanções de longo alcance. Ou seja, o combate à frota clandestina e, em geral, as sanções contra a economia da Rússia. 4. Guerra cognitiva, construir relações de ganha-ganha com parceiros, para que não seja nos deem algo, nos ajudem. Não, vocês não estão nos ajudando, nós somos parceiros de vocês. Parceiros. 5. Vitória sobre a Rússia em cada ciclo tecnológico. Registro de tudo em tempo real e como ponto separado a luta contra a corrupção. Fyodorov fala sobre a reforma de mobilização como um funil. A seguir, uma citação dele. É preciso olhar para a mobilização como um certo funil, onde existe um produto final. Este produto é o serviço militar, com condições e prazos definidos, salário e chance de crescimento na instituição. Ele cita a abertura do mercado a estrangeiros na linha de frente. Citação: eu acredito que mais de 50 na linha de frente entre as tropas de assalto podem ser estrangeiros. Agora estamos vendo no setor de Zaporizhia. Um grande número de militares de países africanos está lutando ao lado da Rússia. Em alguns trechos da linha de frente, eles são até mais numerosos do que os próprios russos. E o mais importante, segundo Fyodorov, a reforma da mobilização deveria ter sido totalmente implementada entre agosto e setembro. E quanto à questão sobre suas ambições políticas? Na própria entrevista, Fyodorov declara diretamente: eu nunca lutei por cargos, não quis ser ministro, não sonho com isso. Sou um gestor que sabe construir sistemas e ecossistemas. O principal para mim é mostrar resultados. Bem, essa é uma resposta bastante bonita e evasiva, mas vale ressaltar que, nos círculos políticos, está sendo discutida a possibilidade de criar um novo partido liderado por Mikhail Fedorov. No entanto, pessoas próximas a ele afirmam que, por enquanto, ele não pretende entrar para a política. Lembro que diziam exatamente o mesmo sobre Zaluzhny. E depois ele disse: olha, se o povo pede, por que não? Agora, sobre a questão de por que essa entrevista apareceu justamente agora. Na minha opinião, é tudo muito simples. A entrevista foi publicada na noite de 29 de julho. No dia 30 de julho, ela vai ganhar máxima repercussão hoje. E para 31 de julho, está anunciada uma nova marcha de protesto em Kiev. E aqui é importante notar que os organizadores do protesto justamente pediram para evitar ações diárias
para acumular forças. Força especificamente para a marcha de sexta-feira. Ou seja, do ponto de vista factual, a entrevista foi ao ar 2 dias antes de uma grande ação de protesto. E ela objetivamente apoia a pauta dos protestos. Além disso, dá aos manifestantes uma nova e mais detalhada argumentação na véspera da marcha de protesto. Na minha opinião, é óbvio que a publicação da entrevista foi coordenada com os organizadores do protesto. Se falarmos sobre interesses, para o próprio Mikhail Fedorov essa publicação é vantajosa porque transfere o foco da discussão pública do conflito pessoal entre Sirski e Fedorov para um problema institucional. Como se dissesse, quem impede as reformas por interesse próprio? Quem, afinal, impede a construção de um Estado de Direito? Quem buscou lucrar com a guerra? E assim por diante. E isso, como você sabe, é mais vantajoso. Esse é o enquadramento para um político que deseja manter a reputação de reformador, independentemente da carreira futura. Fixar essa ideia na cabeça das pessoas. E para o movimento de protesto, a entrevista dá um motivo novo e substancial antes da marcha de 31 de julho. Para a equipe presidencial de Zelensky, essa publicação, ao contrário, é muito desfavorável. Porque ela reforça a narrativa de que a decisão foi tomada sob influência de grupos de interesse e não por razões militares objetivas. E sugere um possível papel do líder da bancada presidencial, Davi Arakhamia. E o mais importante, agora o protesto vai questionar o presidente com ainda mais força. Por que você não se comunica conosco sobre as demissões ou nomeações de ministros? Por que você não explica publicamente o que está acontecendo? Porque Fyodorov disse isso diretamente. O que lhes foi dito, houve um conflito entre Fyodorov e Sirski. Isso é tudo besteira, porque o verdadeiro motivo da demissão é completamente outro. Para uma empresa do setor de defesa, cujos interesses, segundo Fyodorov, foram prejudicados pela reforma das compras, a exposição pública é duplamente desvantajosa. Porque agora esse assunto não está mais baseado em boatos, mas nas palavras diretas do ex-ministro da Defesa. O que vai acontecer agora? O primeiro cenário, a entrevista e a iminente marcha de 31 de julho aumentam a pressão sobre a equipe presidencial de Zelensky, exigindo uma explicação mais transparente das decisões de pessoal na área de defesa. Fyodorov afirma na entrevista que a sociedade não permitirá mais, cito, tomar decisões a portas fechadas. Segundo cenário, o tema permanece no nível de discussão midiática sem quaisquer consequências organizacionais. Como a equipe de Zelensky acredita que os protestos simplesmente vão diminuir com o tempo, e agora quanto ao Fyodorov nem pensar em é totalmente proibido devolvê-lo ao poder. Afinal, aí vai parecer que o Zelensky é fraco e simplesmente cedeu à chantagem do Fyodorov. Porque agora ele parece ser uma figura bastante forte que saiu e disse, certo, só vou ser ministro da defesa. E nada mais. Se Zelensky o colocar de volta nessa posição, ele se tornará fraco. E o terceiro, um cenário mais distante, é se as ambições políticas de Mikhail Fedorov, apesar do que ele mesmo disse em entrevista, se materializem em um projeto partidário. Isso pode se tornar uma nova linha de divisão na disputa política interna da Ucrânia. Mas, no momento, isso são apenas rumores de bastidores, e não uma intenção declarada. Ou seja, é bem possível que haja um novo partido, por enquanto ela não existe. O resultado deste episódio será simples. A entrevista do ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, foi publicada agora justamente para aquecer o protesto que começou a esfriar. Precisamos falar disso objetivamente. O fato de Mikhail Fedorov dizer abertamente que ele entrou em conflito com os clãs armamentistas, que ganham muito dinheiro com a guerra, é um golpe direto contra Zelensky, porque a Ucrânia, vale lembrar, não faz muito tempo recebeu um crédito de 90 bilhões de euros, aliás, lá 60 bilhões são gastos com defesa. Ou seja, esses 60 bilhões de euros serão gastos especificamente em armamentos. E Fyodorov, de repente, tentou mudar esse mercado. E o que é importante, Fyodorov divulgou publicamente sua visão sobre a guerra. E isso, do ponto de vista da estratégia política, é uma boa jogada para a luta política no estilo: eu avisei vocês como deveria ser.
E vocês me demitiram, mas se tivessem feito como eu disse, o resultado teria sido diferente. Se fizerem como ele disse, ele vai falar: tá vendo? Esse era meu esquema. Então, na verdade, a luta está só começando. Aqui vou colocar reticências. Amigos, peço que apoiem o trabalho deste canal do YouTube financeiramente com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Inscrevam-se no canal. Inscrevam-se no canal do Telegram, Piche News, o link está na descrição deste vídeo. Não esqueça do like e compartilhe o link deste episódio nas redes sociais, pois considero o tema muito importante. E amigos, ativem o sininho para não perder novos episódios no canal do YouTube. É isso, cuidem-se. Tchau, pessoal!